Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 21 de julho, para trazer as informações do que rolou no final de semana. A gente sabe, final de semana, aquele descanso, dá uma desligada, sai um pouquinho ali, perde alguma coisa. Estamos chegando na segunda-feira de manhã para deixar você muito bem informado. E aí você vai ter o bate-papo com o seu colega da escola, da faculdade, do trabalho, e sabendo muito bem o que rolou no mundo do futebol. Agora, focado um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro, afinal, o futebol na Europa, no restante do mundo, está um pouquinho mais paralisado. Vamos lá, então, sem perder tempo, para a capa do nosso site em ugol.com.br. Colocando aqui, ó, destaque principal começa com o Hulk, né, que marcou 2 gols na derrota do Atlético Mineiro contra o Palmeiras ontem, né, fez 2 gols em cobranças de falta, nossa, belíssimas cobranças de falta, e quase marcou um terceiro ainda no finalzinho do jogo, mas tá lá o Hulk brigando pelo título de artilheiro do Brasil em 2025. Tem também aqui o Palmeiras indo atrás de reforços. Richard Rios foi vendido. A gente vai entrar mais em O Gol do Mercado, né? Nosso próximo vídeo aqui no canal do Gol. Então já se inscreve, né? Se inscreve aqui no canal do Gol para receber a notificação, inclusive, quando entrar esse vídeo. Aproveita e já deixa o seu like também, deixa o seu comentário aqui embaixo. Abel Ferreira, querendo uma cláusula de títulos. Falou que quer renovar o contrato, está com um contrato lá para assinar até o final de 2027, mas só vai assinar se tiver a cláusula de título. Ou seja, ganhou o título, ele continua. Se perder, ele pode sair. Então o Palmeiras pode mandar embora sem problema nenhum, né? Isso aqui seria numa temporada. Passar um ano sem títulos, como está acontecendo com o Palmeiras nesse ano, por enquanto, né? Aí ele poderia ir embora. Então vamos ver aqui, mas a Leila não está a fim de deixar o Abel ir embora, não. E tivemos também o Flamengo, né? Com o Pedro voltando e resolvendo a parada, tá? Mas vou começar destacando aqui o Gabigol, porque entrou no top 10 da artilharia histórica do Brasileirão, marcou 2 gols ontem na vitória do Cruzeiro sobre o Juventude. O Cruzeiro entrou com um time misto, né, para encarar um dos times que está na zona de rebaixamento. Leonardo Jardim controlando um pouquinho aqui a carga dos jogadores, e ele marcou 2 vezes, chegou a 117 na história do Brasileirão, ultrapassou o Luiz Fabiano, entrou no 10º lugar da lista dos maiores artilheiros da história. Dá uma passadinha na lista. Roberto Dinamite é o artilheiro histórico, 190 gols marcados pelo Dinamite, né? Ele que agora dá o nome ao troféu de artilheiro do Campeonato Brasileiro. Desde do ano passado, o troféu do artilheiro do Brasileirão tem o nome de Roberto Dinamite. Fred em segundo com 158, tem o Romário, Edmundo, Zico, nada mal, né? É uma lista aqui espetacular. Diego Souza, Túlio Maravilha. E aqui tá, ó, o Gabriel Barbosa, então, agora na 10ª colocação, ultrapassou o Luiz Fabiano, tá a 9 gols do Washington, coração valente, né? O Washington ex-Fluminense, ex-São Paulo, Ponte Preta também, e Atlético Paranaense, tá a 9 gols do Washington. Serginho Chulapa tá em 127, mas a lista é grande e vai até o Roberto Dinamite, o artilheiro histórico do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Vamos lá com a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se encerrou no domingo. Não temos jogos nessa segunda-feira. Começou lá no sábado com o empate entre Fortaleza e Bahia. Fortaleza mudou de comando, mas não mudou o seu destino, não voltou a vencer ainda. O Vasco saiu na frente também, empatou contra o Grêmio. O dinizismo acabou tendo seus problemas ali, o dinizismo, né? Mas tá lá, empate do Vasco contra o Grêmio. O Mirassol passou o carro para cima do Santos, 3-0, 3 gols no segundo tempo. O Neymar ficou em campo o tempo inteiro e reconheceu depois que o Mirassol foi superior em todos os sentidos. O Mirassol que vem de uma sequência muito boa, né? Vem conseguindo bons resultados, já venceu o Corinthians, agora atropelou o Santos também, empatou com o Palmeiras lá no Allianz Parque, e tivemos a vitória do São Paulo no clássico contra o Corinthians, 2-0, um clássico que promete jogar esquentar a fervura lá no Corinthians, né? O Corinthians tem jogo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, em Itaquera, e
perdeu na semana passada o jogo da retomada, né? Contra o Red Bull Bragantino, venceu contra o Ceará, agora perde o clássico, vai jogar em casa e vai ter pressão certamente da torcida. Memphis Depay foi substituído no intervalo, saiu, não voltou, não ficou no banco de reservas no segundo tempo. Coisa tá complicada lá. O São Paulo, a nota ruim desse jogo, né, dessa vitória lá no Morumbi, foi a perda do Oscar. O Oscar se envolveu num lance ali com o Martínez, ficou cobrando um pênalti que a arbitragem não marcou, caiu de mau jeito, sofreu uma fratura em 3 vértebras e vai ficar de fora por pelo menos um mês, né? De 1 a 2 meses é o tempo de recuperação do Oscar, então está fora das oitavas de final da Copa Libertadores, né, que acontece dentro de um mês, está fora também do duelo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Já no domingo, pela manhã, o Internacional venceu o Ceará por 1-0, espantando de vez aqui a parte de baixo da tabela, conseguiu uma boa vitória jogando no Beira-Rio, frio no Beira-Rio. O Vitória venceu o Red Bull Bragantino, esse placar aqui foi o surpreendente da rodada, né? O Vitória ainda brigando contra o rebaixamento, venceu o Red Bull Bragantino que podia, né, tomar um lugarzinho melhor lá em cima na briga pelo título. O Cruzeiro atropelou o Juventude 4-0, 2 assistências do Caio Jorge, que sofreu o pênalti ainda, que resultou no terceiro gol, que foi o segundo gol do Gabigol na partida. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-2, como eu falei, né, 2 belos gols do Hulk cobrando falta, quase fez um terceiro no finalzinho do jogo ainda para empatar a partida. O Palmeiras vencendo, voltando a vencer, né? Tinha empatado o seu jogo contra o Mirassol na volta do Mundial de Clubes. O Botafogo venceu o Sport por 1-0, o Sport num problemaço, né, que o buraco do... Olha, o fundo do poço parece ter subsolo e várias camadas ali de subsolo, e o Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense por 1-0, gol marcado pelo Pedro, né, nos instantes finais da partida, marcou o gol da vitória. O jogo tava fraquinho, né? Aí tem uma bola desviada no primeiro pau de cabeça, o Pedro entra, faz de carrinho e saiu aí se declarando, falou do momento, falou que deu a vida, pedindo que quem vazou a notícia da possível, né, saída, reconheça o erro que fez. Bom, tá aí essa novela com o Felipe Luiz. Promete ter novos capítulos, mas aqui tá aí uma redenção, né? Um caso que acontece muito no futebol, o jogador que estava mais escanteado vai lá e faz o gol da vitória num jogo importante que mantém o Flamengo na briga, na caça aqui ao Cruzeiro, que é o líder com 33 pontos, o Flamengo tem 30, é o segundo colocado, o Red Bull Bragantino tem 27, é o terceiro, e o Palmeiras vai para a quarta posição com 26 pontos, né? Porque o Bahia acaba ficando para trás. Tem também o Botafogo com 25 pontos. A disputa está bem quente. Olha só a surpresa que é o Mirassol na sétima posição com 21 pontos. Na zona do rebaixamento, o Sport cada vez com mais cara de que, né, já foi. A sensação que passa é essa, em 13 jogos, são 3 pontos apenas, não venceu nenhum jogo ainda, 3 empates só é o que tem a equipe do Sport. O Fortaleza está lá na zona de rebaixamento com 11 pontos, Juventude é o 18º também com 11 pontos, e o Santos é quem fecha a zona do rebaixamento agora, 17º colocado com 14 pontos, depois daquela vitória contra o Flamengo, que foi tão importante, que foi tão corretamente comemorada, né, com o gol do Neymar. As coisas voltam a acender um alerta na Vila Belmiro. O Santos perde para o Mirassol, o Vasco tem 14 pontos também, é o 16º, e o Vitória consegue saltar um pouquinho, né? 15º com 15 pontos, o São Paulo aparece na 14ª posição com 16 pontos. Indo para a Série B do Brasileirão, passar também porque terminamos a 17ª rodada, começou lá na quinta-feira ainda, né, com o Operário Ferroviário contra o CRB, mas no final de semana tivemos jogos no sábado. O Goiás venceu o Cuiabá por 3-1, o Avaí empatou em 1-1 com o Vila Nova.
surpresa aqui, né? O Curitiba jogando em casa, Curitiba líder do campeonato, levou uma senhora goleada do Paysandu. O Curitiba, que vinha de uma sequência de jogos sem sofrer um gol sequer, perdeu por 5-2 jogando em casa. Surpreendente esse resultado. O Volta Redonda venceu o Atlético Paranaense por 3-2 e aí no domingo 2 jogos, o Amazonas passou o carro para cima do Botafogo de Ribeirão, duelo lá da zona do rebaixamento, e o América Mineiro perdeu em casa para a Chapecoense. Situação de momento, Goiás lidera com 36 pontos, Curitiba tem 33, é o segundo, Grêmio Novo Horizontino 31 pontos, terceiro colocado, Chapecoense tem 26, empatado com o Remo em pontos, mas levando a melhor nos critérios de empate. E a briga é boa, porque tem Cuiabá com 25, o Avaí com 25, o Vila Nova 24, a distância é curta aqui, 3 pontinhos separa até o Atlético Paranaense e o Criciúma, 10º colocado aqui, 9º e 10º colocado, estão a 3 pontos da zona do acesso. E o rebaixamento é uma briga ainda mais quente, porque o Amazonas chegou a 17 pontos, mas ainda é o lanterna. Aí 18 pontos tem o Botafogo de Ribeirão, que perdeu para o Amazonas, o Volta Redonda, 18 pontos, Ferroviária, 18 pontos, 17º colocado, e o Paysandu, que goleou, né, a equipe do Curitiba, 18 pontos, está fora do rebaixamento. Operário Ferroviário, 15º com 19 pontos. América tem 20 pontos. Então a distância para o 14º colocado para a lanterna é de apenas 3 pontos. A briga promete ser intensa daqui até o final do ano. Então recomendo que vocês acessem o gol.com.br, vejam lá todos os destaques, as informações. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui com informações do mercado da bola também, tem curiosidades, tem do passado, tem aniversariantes. Aniversário do Haaland hoje, né? O Endrick e o Haaland fazendo aniversário, meus parabéns para o Endrick e para o Haaland também, né? Daqui a pouco eu mando um presente para os dois aniversariantes desta segunda-feira, dia 21. É isso, pessoal. Reforço o convite para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, compartilharem o canal do Gol, deixe o seu hype também e deixe o seu comentário. Dê aí a sua opinião sobre a nossa programação, sobre os jogos. O comentário é sempre muito bem-vindo e importante para a gente continuar crescendo. A gente volta a qualquer momento com o Gol do Mercado, com as informações do mercado da bola, todas as informações em ogol.com.br e, é claro, aqui no YouTube. Valeu, tenha uma ótima segunda-feira e uma grande semana. Aquele abraço!